Oi filha, tudo bem? Já vou te dizer que para entender esse tema aqui de uma forma mais completa, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que eu encontrei bem didático, embora seja de alguns anos atrás. Sabe de uma coisa que eu estou notando? Que tanto no livro do Varoufakis, quanto em outros livros de economia, ou em vídeos que falam sobre economia, no fundo, todo mundo tem uma teoria. Porque a economia é assim, é como um corpo. Antigamente não se sabia como o corpo funcionava. E com o passar dos anos foram tendo teorias, os caras começaram a cortar, aí cortavam e encontravam lá o coração. Mas para que serve isso? O que faz isso daqui? Aí tem as veias, então o sangue bombeia. Mas por que tem que ficar circulando isso? O que tem dentro desse líquido que é o sangue? Assim, da mesma forma que o ser humano passou a entender melhor o corpo com o desenvolvimento da medicina, e mesmo na medicina, né, não se sabe tudo sobre o corpo, é mais ou menos isso que acontece com a economia. A economia também é uma realidade existente, e todas as coisas que se escrevem sobre ela é porque o pessoal olha e fala, eu acho que é isso que funciona. Então, algumas coisas já se sabe, só que a gente encontra afirmações no campo da economia, tanto quanto no campo da medicina, que são parciais. Não explica o funcionamento de tudo, não é uma coisa completa. Você percebe que são todas teorias. Eu acho que se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu acho que ficar desidratado dá dor de cabeça, porque todo mundo que fica desidratado fica com dor de cabeça. Então para toda dor de cabeça dá água, manda a pessoa se hidratar. Não é assim, nem toda dor de cabeça vem da desidratação. O corpo é uma coisa muito complexa. Assim também a economia é uma coisa muito complexa. Então muitas coisas que o Varoufakis explica aqui de uma forma assim bem simples, não são assim tão simples, e também não é só isso. Tem muitas variáveis. Isso daqui é como se fosse assim um princípio. É o início de um estudo de economia. E por que eu estou lendo para você? Porque sem dúvida é uma coisa que é útil você ter alguma noção, né? Ter alguma noção é melhor do que não ter nenhuma. E é um assunto que pode te interessar, porque é uma coisa interessante. Assim como o corpo humano é, assim como engenharia é, assim como fazer um programa de computador é. Ver como as coisas funcionam é legal. Então, feita essa introdução, ele diz o seguinte, que havia uma certa estabilidade dos preços nos campos dos prisioneiros, dos preços das outras coisas em cigarros. Então assim, se alguém ficasse, por exemplo, sem café e sem cigarro, bastava ele ir naquele cara lá que estava colecionando um monte de cigarros, portanto é o banqueiro da situação, e ele pedia 10 cigarros para o banqueiro para ele poder ir lá e comprar a quantidade de café que ele queria. E o proprietário desses 10 cigarros dizia o seguinte, tudo bem, mas daqui a um mês, quando a Cruz Vermelha voltar, você me devolve 12. Ou seja, se eu estou emprestando uma coisa por 10 e tenho que devolver 12, a taxa de juros é de 20%, correto? Pego 10, devolvo 12. Se você pegar 10 mais 20% dá os 12, ok? Qual é o risco do banqueiro? Qual é o risco do dono dos cigarros? É que ou a Cruz Vermelha não venha, ou que ela traga muito mais cigarros do que ela costuma trazer. Por que isso seria um risco? Porque no caso da Cruz Vermelha vir e trazer um monte de cigarros, ia causar uma inflação. Ou seja, aqueles 12 cigarros que ele ia pegar de volta, provavelmente iria servir para comprar menos café do que aqueles 10 cigarros compraram lá no passado. Porque nesse momento há uma abundância de cigarros. Então nesses casos eles tinham que cobrar um juros adicional. Olha, se vier o dobro de cigarros, ao invés de você me pagar 12 cigarros, você vai ter que me dar 14 cigarros. Isso para compensar essa desvalorização do cigarro naquele período. Contrariamente, se a Cruz Vermelha não viesse, não trouxesse cigarros, a dívida permanecia. E o valor daquela moeda cigarro passaria a valer mais. Como haveria poucos cigarros circulando, provavelmente, agora com 5 cigarros a gente poderia comprar aquela mesma quantidade de café que foi comprada antes com 10 cigarros. Concluindo, o raciocínio feito até agora é o seguinte, quando tem inflação, a taxa de juros sobe. Quando tem deflação, a taxa de juros desce. Porém, pensa num caso. Se num determinado momento histórico existe a crença de que vai haver deflação, ou seja, os 10 cigarros que eu tenho hoje comprarão mais café no mês que vem do que eles conseguem comprar agora. O que eu faço com esses 10 cigarros? Eu tento ficar com eles o máximo de tempo possível,
sem gastar, para poder lá na frente trocá-los por mais café do que eu trocaria hoje, certo? Então por que eu deveria emprestar esse dinheiro? Nesse momento, quando isso é feito por um país, esse país pode chegar a cobrar uma taxa de juros zero. Ele fala, olha, eu te empresto 10 agora e você me devolve 10 no mês que vem, ou me devolve 10 no ano que vem. Então a taxa de juros depende da expectativa, se vai haver deflação ou inflação. E quando há muita deflação, assim como quando há muita inflação, vivem-se momentos de crise. Só que quando há a deflação, os juros tendem a se aproximar de zero. E chega até a ideia quase ilógica de ser um juros negativo. Mas não é uma ideia ilógica, faz todo sentido. Você vai ver no vídeo aqui embaixo. E anota aí em que minuto do vídeo você está, para depois você voltar exatamente aqui e rever essa conclusão que eu vou dizer agora. Quando existe a deflação e os bancos começam a cobrar uma taxa de juros igual a zero, vamos supor, juros zero durante um ano. Isso significa que está todo mundo esperando uma deflação. A razão para o banco cobrar juros zero é porque ele sabe que eu não vou conseguir ganhar muito dinheiro. Ele sabe que se ele não consegue fazer com que aquilo vire mais dinheiro, eu também não vou conseguir. Além do que, eu sei que com o dinheiro emprestado hoje eu compro uma caneta. Daqui a um ano eu vou comprar 2, ou 3, ou 4, porque o valor da caneta vai baixar. Justamente porque está ocorrendo uma deflação. Então se eu sou um dono de uma fábrica e sei que todo mundo está raciocinando desse mesmo jeito, eu também não vou pegar dinheiro emprestado. Porque eu sei que está todo mundo guardando dinheiro, eu vou fabricar algum produto que ninguém vai poder comprar ou ninguém vai querer comprar. Certo? Enfim, é isso. Assistindo o vídeo aqui embaixo, não se esqueça de que essa também é uma visão parcial da coisa. Também é uma visão simplificada da coisa. Só que um pouco menos simplificada dessa que eu estou te mostrando aqui. E lembra daquele discurso que eu fiz lá no início. Nem tudo o que é apontado, inclusive nesse vídeo que eu estou te indicando aqui como causa e efeito, é exatamente causa e efeito. Aquilo pode ser causa, mas uma das causas. E aquele efeito em relação àquela causa também pode ser um dos efeitos. Justamente porque a economia é uma coisa muito complexa e cada um olha de um lado diferente, de um ponto de vista diferente, ok? Bom, por hoje é isso. Beijo, te amo.